Somos historiadoras do Polo Valente e fomos convidadas por uma emissora de TV para apresentar um pouco sobre a Era Vargas. Período que se deu entre 1900 e blá blá blá, não sei o período que se deu, vai. Período em que Getúlio Vargas governou o Brasil durante 15 anos de forma contínua. Esse período foi marcado porque ele fez inúmeras alterações no Brasil, tanto de formas sociais quanto econômicas. Revolução de 1930. Até o ano de 1930, vigora no Brasil a República Velha, conhecida hoje como o primeiro período republicano brasileiro, como uma principal característica entre os partidos políticos, que é a chamada café com leite, entre São Paulo e Minas Gerais. A República Velha tinha como base a economia cafeeira, portanto mantinha fontes vinculadas com grandes propriedades de terra. De acordo com as políticas do café com leite, existia um revezamento entre os presidentes apoiados pelo Partido Paulista, PRP, de São Paulo, e o Partido Republicano Mineiro, PRM, de Minas Gerais. Os presidentes de um partido eram influenciados pelo outro partido, assim dizia-se, nada mais conservado do que um liberal no poder. O golpe do Exército. Em março de 1930, foram realizadas eleições onde Júlio Prestes ganhou, mas não tomou posse, pois a Aliança Liberal, que é o nome dado aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, alegou fraude na vitória de Júlio. Além disso, deputados eleitos onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não tiveram conhecimento dos seus mandatos. Os principais foi o Rio Grande do Sul, que planejaram então uma revolta armada. A situação se agravou e o candidato, que é a vice de Getúlio Vargas, é assassinado em Recife. Então, a propaganda getulista aproveitou-se disso para usá-la em seu favor, atribuindo a culpa à oposição, além da crise econômica acentuada pela crise de 1929. O governo provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Nesse período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativos, federal, estadual e municipal. A importância que os militares tiveram na estabilização da Revolução de 30 é que os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes, que nos principais cargos do governo, por esta razão, foram designados representantes do governo para assumirem o controle do Estado. A oposição e as ambições centralizadas de Vargas concentrou-se em São Paulo sobre o apelo da autonomia política e o discurso do conteúdo regionalista. Convocaram-se o povo paulista a lutar contra o governo Getúlio Constituinte. A Carta de 1934 deu maiores ao poder executivo e adaptou medidas democráticas e criou as bases de legislação trabalhistas. Então é isso, gente. Bom, no segundo mandato, chamado de governo constitucional, a alteração política se deu por dois fatores, com ideias primordiais, o fascista e o democrático. Bom, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, aproveitando do espírito revolucionário com orientações dos altos escalões, promoveu uma tentativa de golpe ao governo de Getúlio Vargas. No entanto, Getúlio Vargas ele entrou com uma iniciativa política de centralização do poder, que então ele perseguiu seus oponentes e desarticulou o movimento comunista brasileiro. Mediante a ameaça comunista, Getúlio Vargas ele conseguiu anular a nova eleição presidencial, que deveria acontecer em 1937, e aí ele, na verdade, anunciou uma calaminosa tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen, e então Getúlio Vargas anulou a Constituição de 1934 e dissolveu o poder legislativo a partir daquele ano. Getúlio ele passou a governar com amplos poderes. No dia 10 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia de rádio pelo presidente Getúlio Vargas o Estado Novo. Tinha início então um período de ditadura na história do Brasil. Sob o pretexto de existência de um plano comunista, para a tomada de poder, Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, conhecida depois como Polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia
e tendência fascista. O golpe de Getúlio Vargas foi organizado junto aos militares e teve o apoio de grande parcela da sociedade. Uma vez que desde que o... Bia tá com o dedo no meio. Uma vez que desde que o final de 1935 o governo reforçava sua propaganda anticomunista, alarmando a classe média, na verdade preparando-a para apoiar a centralização política que desde então se desencadeava. A partir de novembro de 1937, Vargas impôs a censura e aos meios inimigos políticos, adotou medidas econômicas nacionalizantes e deu continuidade à sua política trabalhista com a criação da CLT. Publicou o Código Penal e o Código do Processo Penal também, todos em vigor atualmente. Getúlio Vargas foi responsável pela... Nada a ver. De novo. Getúlio Vargas foi responsável também pelas concepções da carteira de trabalho. A derrota das nações nazifascistas foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição ao governo de Vargas. Assim, a batalha pela democracia no país ganhou força. Eu fiquei responsável por uma parte da pesquisa. E eu fiquei responsável por outra parte e a distribuição dos tópicos para elas. Bom, eu fiquei na parte de edição e gravação do vídeo, além de estudar para o meu tópico e apresentar. Além de estudar para o meu tópico, eu fiquei responsável pela parte de converter o vídeo para o CD. Obrigada, meu irmão, ele me deu ponto!